Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, você que agora nos acompanha neste momento, que a bênção do Senhor esteja agora sobre a tua casa, a presença de Deus, nós possamos nesse momento ter um encontro aqui, mais um encontro de aprendizagem da palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós sempre usamos. Está ao contrário, será, Gabi? Acessa lá, pede para ir acessar para ver como é que tá. Vamos fazer um teste aqui, vamos ver se o som, olha o som também. Amém. Nós vamos fazer um ajuste aqui, nós já vamos dar início, né? Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade, nós estamos falando dos Salmos, fazendo uma série de estudos dos Salmos. Já falamos do Salmo 1 até o Salmo 22. Nós temos gravado, nós fizemos as transmissões pelo Facebook, nós temos gravado no Facebook. E agora hoje nós vamos fazer esse teste também pelo Instagram. E depois, se você quiser acompanhar, tem no canal do YouTube, tem gravado lá, a gente repostou no YouTube. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, fortalecer a sua fé, amém? Tá legal lá? Tá? Legal? Amém. Então daqui a pouquinho nós vamos orar. Glória a Deus. Vamos clamar, vamos fazer uma oração daqui a pouquinho. Amém, Jesus, amém. E aí nós vamos falar do Salmo 23, tá bom? Amém? Então vamos fazer uma oração. Os Salmos, como eu costumo dizer, os Salmos ele tem ensinamentos maravilhosos para nossas vidas, né? A gente vê muita coisa prática nele, ensinamento prático, que são os ensinamentos que nós usamos no dia a dia. São ensinamentos que experiências que homens vivenciaram muito tempos atrás, e para nós hoje ao meditarmos, nós extraímos lições maravilhosas. São experiências que eles viveram, que eles passaram e que eles têm muito para nos ensinar. Amém? Então vamos orar agora neste momento. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, eu te clamo, meu Deus, agora aqui nessa noite. Senhor, eu te peço neste momento, ó Pai, aleluia, que o Senhor venha agora neste momento, Senhor, nos abençoar. Que o Senhor venha agora neste momento, Senhor, aleluia, nos inspirar. Aleluia, por intermédio do Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos agora neste momento aprendermos, Senhor, a Tua palavra. Senhor, numa certa ocasião o Senhor usou o profeta Oséias, e o povo vivendo, Senhor, uma destruição. Nós vimos, Senhor, um declínio na liderança da espiritualidade de Israel. E quando se falta líderes, a gente vê, Senhor, a nação padecendo, o povo padecendo. Quando falta instrução, quando falta ensinamento,
E aí o Senhor levanta o profeta para dizer que o povo tem sido destruído porque tem faltado conhecimento. Senhor, quantas vezes nós temos rejeitado, nós temos ignorado, Senhor, o conhecimento. A palavra do Senhor hoje tão fácil acesso para nós, e nós a desprezamos. Homens deram a vida, meu Deus, para que as traduções, para que o Senhor preservasse a tua palavra aqui nessa terra, aleluia, para que, aleluia, a palavra do Senhor continuasse sendo passado de geração a geração. E hoje, Senhor, eu não quero acreditar que nós somos a pior geração quando nós falamos de Bíblia, quando nós falamos de Escritura, que nós somos a geração que mais despreza as Escrituras, que mais ignora as Escrituras. E é por isso, meu Deus, que nós não conseguimos nos fortalecer. É por isso que nós não conseguimos, Senhor, ter um relacionamento, Senhor, consolidado, um relacionamento sério, compromissado com o Senhor. Mas agora, Senhor, nessa noite eu oro, Pai. Nessa noite eu clamo agora pelo Teu milagre, pelo Teu favor. Porque também na Tua palavra diz que não é por força, não é por violência, é pelo Teu Espírito. Então envia o Teu Espírito agora nessa noite, aleluia, a tocar em corações, a falar, Senhor, em corações, a operar em corações, aleluia, a fazer milagre, meu Deus. Nessa noite, eu te peço, Senhor, eu te imploro, no nome do Senhor Jesus, fale conosco, Senhor, fale conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Então nós vamos dar continuidade. Se tiver a Bíblia, se você puder pegar, por gentileza, para você acompanhar as leituras. Nós vamos falar do Salmo 23. Salmo 23 é um salmo muito lindo, maravilhoso, profundo. Talvez é um dos salmos mais falado, né? Se você perguntar para qualquer pessoa se ela conhece algum salmo, com certeza ela vai lembrar desse Salmo 23, né? Até aqueles que não têm muito contato, não têm aquela muita aproximação com a palavra de Deus, mas ela tem conhecimento desse salmo. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, né? Então nós vamos ler apenas o verso 1, e depois nós vamos meditando aqui, aprendendo. O tema que nós vamos trazer hoje é as características da ovelha. Amém? Então diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, esse salmo, ele é um salmo muito curto, é um salmo que eu me lembro quando eu era ainda criança, eu aprendi a decorar esse salmo. Então, assim, é um salmo de apenas 6 versos, mas que tem uma profundidade imensa, imensa. Quem escreveu ele foi, conforme nós já falamos, foi o rei Davi. E o rei Davi, ele, além de ser graduado a rei, né, ser ungido a rei, ser separado a rei, ao ministério de ser rei, né, de governar a nação de Israel, ele foi pastor de ovelhas. Então, sendo ele pastor de ovelhas, eu creio que ele tinha um apego muito grande pelas ovelhas. Ele tinha um cuidado muito, muito, muito grande pelas ovelhas. E não é uma coisa aqui que nós estamos forçando a interpretação, porque qual é o pastor que se dispõe a lutar com um leão, com um urso por causa de uma ovelha? Verdade? Se a gente olhar e ver um leão pegando uma ovelha, a gente vai falar, é uma ovelha, fazer o quê? Paciência. Mas não, ele se dispôs a brigar, a batalhar,
a resgatar e a salvar aquela ovelha. Então veja, o amor, o cuidado, o carinho que ele tinha para com as ovelhas era muito, muito grande. E eu creio que num determinado momento ali, ele fazendo essa análise nele, ele olhando ele como essa figura de pastor, ele foi ali inspirado pelo Espírito Santo, talvez a escrever esse salmo. Ele começa a se colocar na posição de ovelha. Ele começa a olhar para ele e dizer, olha, se eu sou pastor, se eu tenho tamanho cuidado para com as ovelhas, e nós estamos falando de ovelhas, literalmente, né? Então, imagina ele pensando e refletindo na pessoa do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, e ele dizendo, se eu sendo tão falho, se eu sendo tão imperfeito, se eu sendo tão limitado como eu sou, aleluia, mas eu tenho esse cuidado, eu tenho esse zelo, eu tenho esse amor para com as ovelhas. Então imagina o Senhor, aleluia. Imagina eu como ovelha. Quantas vezes Deus tem me guardado, Deus tem me protegido, e Deus ele é fiel. E aí ele, inspirado pelo Senhor, ele faz essa declaração, né? Ele escreve esse salmo lindo, maravilhoso, profundo, sobre essa questão de o Senhor ser o seu pastor. Amém? Então, nós vamos falar um pouco então da característica das ovelhas. Porque quando nós lemos esse salmo, é natural a gente destacar a personalidade do pastor, verdade? E aqui o pastor, ele é o pastor perfeito por excelência. Aqui o pastor aqui é Deus, o Deus de Israel. Mas também em João 10, nós vemos o Filho, aleluia, Jesus, na figura de pastor, aleluia, o pastor perfeito. Então esse Salmo 23, ele dá um forte paralelo com o Salmo, com João 10, né? João capítulo 10, ele tem bastante semelhança, porque ali também nós vemos o próprio Senhor Jesus falando a respeito de si e colocando e apresentando as suas qualidades sobre a figura de um pastor. Amém? Então nós vamos lá. Primeira característica que eu quero abordar aqui com você nessa noite veja, o que nós, como ovelhas, nós precisamos ter. Então vamos lá, Salmo 23, o verso 1. O Senhor é o meu pastor, aleluia, e de nada tenho falta. Então veja, a primeira característica, não adianta o pastor ser o pastor, aleluia, um pastor soberano, não adianta nós enaltecermos as características do pastor, mas se a ovelha não tomar posição de ovelha, não é verdade? Olha o que o salmista está fazendo a declaração, olha o que ele está dizendo, olha, o Senhor é o meu pastor. Porque, veja, uma coisa é nós falarmos isso, mas nós precisamos realmente fazer essa declaração, nós precisamos realmente termos esse reconhecimento todos os dias, todo momento. Nós precisamos dizer, aleluia, Senhor, aleluia, Tu és o meu pastor. Então nós falamos aqui de João 10, olha o que diz João 10 e o verso 11, e aí trazendo para nós, agora aplicando para nós, porque ali é o salmista que está dizendo, o Senhor é o meu pastor, e ele está falando aquilo por experiência, ele está dizendo aquilo por aquilo que ele está vivendo. Agora eu e você, nós também podemos fazer essa declaração. Se você ainda não fez essa declaração, você tem a oportunidade. Aí eu quero apresentar agora as características desse pastor, para você, aleluia, ter esse incentivo da minha parte, aleluia, para que você possa fazer essa declaração. O Senhor é o meu pastor. João 10 e o verso 11 diz assim, ó:
eu sou o bom pastor. Sabe quem está dizendo isso aqui? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que carrega esse título de o bom pastor. Ninguém na face dessa terra, nem mesmo o apóstolo Paulo, homem de Deus, homem inspirado pelo Senhor, ele tem a condição de dizer isso. Ele tem a virtude de dizer, eu sou o bom pastor. Não, mas Jesus sim. Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. E sabe por que ele é o bom pastor? Porque ele diz assim, porque o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E ele deu a vida literalmente na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar. É para todos aqueles que reconhecem, todos aqueles que querem fazer essa declaração como salmista. Então veja, a primeira parte aqui é nós temos que ter esse entendimento, sabe? Nós temos que ter esse reconhecimento. Aleluia, nós temos que declararmos todo dia, dizer, o Senhor, aleluia, é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Aleluia, sabe por quê? Porque Ele dá a vida por nós, Ele deu a vida por nós. E Ele continua no verso 14, João 10, 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Olha que lindo isso. Ele está dizendo ainda, ele continua dizendo, eu sou o bom pastor. Ele continua com esse título. Ele continua trazendo esse título sobre si. E aí ele começa a dizer, eu conheço as minhas ovelhas. Agora só que tem um detalhe interessante, que ele também coloca assim, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então veja, nós precisamos, aleluia, ser conhecido. Nós precisamos conhecer o Senhor, porque assim como o Senhor nos conhece, nós precisamos cada dia mais conhecer o bom pastor, como está, aleluia, alienado a esse bom pastor, está submisso a esse bom pastor, está sob os cuidados desse bom pastor. Não adianta eu só com palavras, aleluia, eu dizer ao Senhor aleluia, o meu bom pastor. O Senhor é o meu bom pastor. Não, eu tenho que realmente sentir, eu tenho que realmente viver, eu tenho que realmente procurar todo dia querer conhecê-lo e avançando e aprofundando em conhecê-lo. Para quê? Para que eu verdadeiramente eu seja sua verdadeira ovelha. Aleluia. Então, e olha que lindo isso em Hebreus 13, 20, diz assim, olha que o autor, aqui Jesus, aleluia, João escrevendo o Evangelho de Jesus Cristo, e ele ali ouviu esse discurso de Jesus, e ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu, registrou isso, conforme nós vimos em João 10, ele dizendo, eu sou o bom pastor. Então para João ali, ele ouviu Jesus fazer essa declaração, e ele deixou registrado, aleluia, dizendo, Jesus é o bom pastor, é o bom, aleluia. Agora para o autor de Hebreus, no capítulo 13, e o versículo 20, diz assim, ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olha que esse autor, o autor dessa epístola de Hebreus, dessa carta de Hebreus, olha o que ele vai fazer essa declaração linda agora. Aleluia, ele vai dizer assim, Jesus, aleluia, grande pastor das ovelhas. É o grande pastor. Olha que lindo isso. Que lindo, que maravilhoso. Então em João 10 nós estamos aprendendo que Ele é o bom pastor. E Ele é o bom pastor porque Ele dá a vida para as suas ovelhas. E agora nós estamos vendo aqui, aleluia, uma aliança eterna selada pelo teu sangue.
e a qual ele foi trazido dos mortos, e agora ele é declarado, glória a Deus, como grande pastor. Ou você pode declarar isso comigo nessa noite? Você pode dizer agora aí no seu coração, dizer, Jesus, o grande pastor. Meu Deus, o grande pastor. E olha para Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, e o verso 4, que diz assim, ó, e quando aparecer o supremo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, ele está falando aqui acerca da consumação, acerca da vinda vindoura. E aí quando, aleluia, ele está dizendo, e ele há de aparecer, e quem vai aparecer? Lá nós estamos vendo em Hebreus 13:20, que ele foi levantado dentre os mortos. E agora em 1 Pedro nós estamos, lá em João ele falou, vou dar a vida. E aí literalmente em João 10 ele deu a vida. E aí depois nós vemos em Hebreus falando que ele de fato deu a vida e foi morto e ressuscitou. E aí é chamado de o grande pastor. E agora aqui em 1 Pedro, aleluia, quando ele aparecer e tornar a aparecer na vinda vindoura, aleluia, na consumação, ele é chamado de o Supremo pastor, aleluia, é o Supremo, é aquele que vai, aleluia, retribuir cada um segundo as tuas obras, por isso que ele é o Supremo. E para mim, e para você, o que ele é? Para João 10, ele é o bom pastor. Para Hebreus 13:20, ele é o grande pastor. Para Pedro, ele é o supremo pastor. Olha que pastor lindo. Olha que pastor maravilhoso. Só que veja, na característica, eu falei aqui as características do pastor. Estou apresentando as virtudes do pastor. Mas voltando à característica da ovelha, sabe, eu não posso fazer essa obra. João 10 falou, ele falando, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele deu a vida por mim, ele deu a vida por você. Aleluia, nós vemos em Hebreus dizendo, olha, ele ressuscitou dentre os mortos. E aí ele é o grande pastor. E agora nós estamos vendo em Pedro aqui dizendo que, aleluia, quando ele aparecer, glória a Deus, ele há de aparecer, porque ele se ascendeu ao céu e ele vai voltar. E aí ele é o supremo pastor. E aí, agora, nós como ovelhas, nós vamos ficar de fora. Nós como ovelhas, nós vamos anular esse sacrifício dele ter dado a vida por nós. Aleluia, será que eu e você, nós podemos nessa noite declarar, como o salmista, aleluia, Davi declarou, aleluia, Senhor, Tu és, Senhor, o meu pastor, Tu és o meu pastor. Ah, Senhor, o Senhor é o meu pastor, é o meu pastor. Precisa ter esse reconhecimento, irmão. A ovelha precisa dessa característica, ela precisa dessa essência. A ovelha precisa reconhecer o seu pastor. Eu poderia até fazer um paralelo aqui, lá em Isaías, uma palavra muito forte, que diz assim, eu vou até abrir essa palavra aqui em Isaías, eu quero enfatizar bastante essa característica da ovelha, de fazer o reconhecimento, de declarar que Jesus é, aleluia, de nós declararmos, Jesus, o Senhor é o meu pastor. Aleluia, Jesus, o Senhor é o meu pastor, por quê? Porque o Senhor deu a vida por mim. Aleluia, porque o Senhor é grande, porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Aleluia, porque o Senhor é supremo, porque o Senhor há de aparecer, o Senhor vai aparecer e vai galardoar cada ovelha do Senhor, cada ovelha. Olha que lindo. Olha Isaías 1 e o verso 3, diz assim, ó, o boi conhece o seu possuidor. Isso aqui é uma palavra direcionada ao povo de Deus de verdade. Sabe, se você é a ovelha de Jesus,
e você está distante do Senhor, você está desagarrado nessa noite, o meu apelo para você é: volte para o Senhor. Volte para o Senhor é tudo de bom. Nós vimos aqui, Ele dá a vida, aleluia, Ele cuida, Ele apacenta, aleluia, Ele ama, Ele vai recompensar, aleluia. Então veja, olha o que isso aqui é para o povo, é aquele povo mesmo de Deus. Olha o que Isaías está dizendo aqui, ó. O boi conhece o seu possuidor, o boi que não sabe falar, o boi que não sabe discernir da sua mão esquerda para a sua mão direita, o boi que não tem o seu intelecto racional, que não consegue entender, ele não consegue saber se vai chover, se não vai chover, dele olhar para o céu, ele não consegue falar quando ele está com fome, ele não consegue dizer: eu estou com sede. Mas tem um porém aqui o profeta está dizendo: olha, o boi que é um ser irracional, mas ele conhece o seu possuidor. Não é possível que as ovelhas de Jesus não conseguem reconhecer. Não é possível que as ovelhas vão continuar andando desagarrado, vão continuar andando como bode, vão continuar andando por aí, sabe, sem um dono, sem um senhor, sem estar debaixo do seu senhorio, sem estar debaixo do seu pastoreio. Olha o tanto de desgraça que está acontecendo. Sabe por quê? Porque tudo isso, as ovelhas estão andando desagarradas, as ovelhas estão andando dispersas, as ovelhas não querem fazer essa declaração e viver essa declaração: o Senhor é o meu pastor. O boi ele pode ter toda a sua ignorância. O boi é reconhecido pela sua força bruta, não é verdade? Mas ele conhece, tem uma característica do boi. Aleluia, ele conhece o seu possuidor, ele sabe quem é o seu dono. Como que nós, ovelhas do Senhor, nós não conseguimos reconhecer? Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda. E o jumento, olha, continua o profeta, isso aqui é uma palavra direcionada ao povo de Deus. E o jumento, a manjedoura do seu dono. Quer dizer, o jumento, ele sabe aonde ele deve alimentar, ele sabe onde está a sua manjedoura, ele sabe a manjedoura do seu dono, ele sabe o lugar onde ele deve estar, ele reconhece o jumento, um ser irracional. Mas aí ele diz: mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha o que nós lemos lá em João 10, 14, olha como que não há contradição na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela se completa. Olha o que ele está dizendo: eu sou o bom pastor e ele conhece as suas ovelhas. Só que ele também fala: mas as minhas ovelhas também têm que me conhecer. Sabe, nós temos que nos voltar para o Senhor de verdade. Nós temos que parar de querer ficar andando segundo o que eu acho, segundo o que eu penso. Não, nós temos que nos voltar para o Senhor, para a Tua palavra. Nós temos que fazer agora como salmista, nós temos que declarar nessa noite: Senhor, o Senhor é meu pastor. Eu faço um apelo para você. Se você está desagarrado, se você por alguma circunstância, por algum fato, você abandonou, eis a oportunidade a você ouvir essa mensagem. Se você ainda não faz parte, eis o momento de você conhecer. Conhece o Senhor, conhece o bom pastor, porque Ele te conhece, mas você tem que conhecê-lo também. Conhecê-lo, ter intimidade com Ele. Ele quer sentir o teu cheiro. Ele quer tocar em você, Ele quer te apacentar. Olha o verso 2, vamos voltar lá. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele quer te conduzir a verdes pastos. Ele quer te fazer você descansar. Ele quer fazer você abrigar-se nele e estar descansado nele. Aí guia-me mansamente as águas tranquilas. Agora, para nós fechar aqui, eu não vou nem ficar
me adiantando mais muito, mas eu vou abordar somente esses dois versos aqui hoje. Olha agora o segundo, olha o segundo. Guia-me. A segunda característica da ovelha, que eu acabei de fazer um apelo, para de ser conduzido pelo que você acha, pelo que você pensa. Para de viver a tua vontade. Para de fazer o que você quer. Isso aí para mim também. Felipe, para de ficar teimando, para de querer fazer o que você quer, para de querer você se conduzir. Não, a segunda característica forte da ovelha, a ovelha tem que ser guiada. Aleluia, ela não sabe andar sozinha, ela não sabe caminhar sozinha. Se ela andar sozinha, ela vai ser pega pelos lobos, ela vai cair em abismo, ela vai entrar em situações desesperadoras, em situações de perigo. Mas agora, se ela ser guiado, aleluia, pelo Senhor, pelo pastor, oh glória, ela vai ser conduzida às águas tranquilas. Tranquilas. Nós não podemos ficar andando dispersos. Nós não podemos ficar andando sem direção. Nós não podemos ficar andando para lá, para cá, para lá, para cá. Não, nós temos que ser guiados, guiados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor. E quando nós somos conduzidos pelo Senhor, meu Deus do céu, meu Deus, se nós nos aprofundarmos um pouco mais depois, você medita para você ver, nós não vamos estar imunes, nós não vamos ser privilegiados de não passarmos por situações de perigo. Nós até podemos passar por situações de perigo. Podemos sim, mas o Senhor vai estar conosco. Aleluia. Então, veja, nós precisamos estar sempre atento, andando conforme a direção do pastor, andando. Um exemplo disso aqui, eu quero compartilhar com você. Lucas 10, para nós encerrarmos. 10, o verso 38. Olha o exemplo prático disso aqui. O que o salmista está dizendo, de ser guiado, de ser conduzido. Aleluia. Lucas 10, 38 diz assim: aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus, o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Ele entrou numa aldeia, atrás das suas ovelhas. Aleluia, porque ele conhece as suas ovelhas. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ovelhas do Senhor. Recebeu o Senhor na sua casa. Aí tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Agora eu quero destacar o verso 40. Presta atenção no verso 40, depois nós vamos voltar ao verso 39. Verso 40, Marta, essa Marta é ovelha de Jesus. Essa Marta recebeu Jesus em tua casa. É o que nós lemos aqui, ela recebeu quem? Ela recebeu o bom pastor. Só que aí, o verso 40 vai nos dar um detalhe maravilhoso. O que essa mulher fazia? Marta, porém, andava distraída em muito serviço. Quantas ovelhas do Senhor estão distraídas? Distraídas em muitos serviços. Quantas ovelhas estão distraídas pelas coisas do mundo? Quantas ovelhas estão distraídas, correndo sérios perigos e não dando conta? Está igual Marta. Porém, Marta andava distraída em muitos serviços. E ainda ela, aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Sabe por que ela estava incomodada com Maria? Ela estava ali preocupada com os afazeres da casa, ela preocupada porque chegou visita, mas ali não era uma visita, ali ela ficou desapercebida. Quantas vezes nós ficamos desapercebidos? Aleluia, porque quem chegou ali foi quem? Foi o bom pastor.
E aí, olha o verso 39, que nós voltamos agora no 39. Olha o exemplo de deitar. Deitar me faz em verdes pastos. Aleluia. Quem está deitado aqui em verdes pastos? Maria está sentada, está deitada aos pés do mestre. Ela está fazendo o quê? Aleluia, ouvindo a sua palavra. Ei, você tem tempo para ouvir a palavra? Ei, você tem se assentado aos pés do mestre? Porque para você ser guiado é necessário ter tempo para ouvir. Se você não ouvir a palavra do Senhor, você não vai ser guiado, você não vai ser conduzido. Você vai continuar igual Marta, distraída com muitos afazeres. Aleluia, para você ser instruído, para você ser guiado, para você ser instruído, para você ser ensinado, aleluia, os caminhos do mestre, aleluia, do bom pastor. É necessário, aleluia, encontrar tempo, aleluia, para ouvir a tua palavra. Ouvir. Agora, Marta, ela não. Agora, qual em você se identifica aqui nessa noite? Para você agora, o que você tem? Medita, faça uma reflexão, faça uma autoanálise agora de você. Olhe agora para o seu interior. O que você tem encontrado tempo para se assentar com o Senhor? Você tem encontrado tempo para ouvir a palavra do Senhor? Ou não? É muita distração. Aleluia. Marta estava distraída. Aí Jesus, ó, o verso 41. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Olha que conselho que nós vamos encerrar aqui agora. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Escolha a boa parte. Qual é a boa parte? Se assentar para ouvir o Senhor. E como eu me assento hoje para ouvir o Senhor? Palavra de Deus. Encontre tempo para a palavra do Senhor. Encontre tempo para você meditar na palavra, para você aprender, para você conhecer, aleluia, o Senhor, o pastor. Amém? Aí nós podemos provar, nós podemos declarar, como o salmista declarou: o Senhor é o meu pastor. Amém? Vamos orar agora neste momento. Aleluia. 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 Senhor, Pai querido, Pai amado, nós aprendemos aqui, Senhor, na Tua palavra hoje. Senhor, nós aprendemos as virtudes do bom pastor. Nós aprendemos, Senhor, que o bom pastor, aleluia, ele é um bom pastor porque ele dá vida pelas ovelhas. Nós aprendemos, Senhor, que o bom pastor, ele é o grande pastor porque ele ressuscitou. E nós aprendemos, aleluia, que ele é o supremo porque ele há de vir e de se manifestar. Mas o que eu quero destacar, Senhor, é que muitas vezes nós temos andado distraídos demais, nós temos andado ansiosos demais, nós temos andado preocupados demais. Esse excesso de preocupação tem nos tirado, Senhor, da Tua presença, tem nos impedido de ouvir, Senhor, a Tua palavra. Nós não estamos seguindo o exemplo de Maria, se assentando, Senhor, aos Teus pés, para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Nós não estamos, Senhor, buscando conhecê-lo. O Senhor nos conhece, mas nós não queremos o conhecê-lo. Nós estamos desprezando, nós estamos com esse conhecimento superficial, aleluia, da figura, aleluia, da personalidade, do caráter, aleluia, das virtudes do bom pastor. Mas eu te peço agora, Senhor, eu te clamo agora no nome do Senhor Jesus.
no nome do Senhor Jesus. Aleluia, nos ajuda. Aleluia, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos, Senhor, declarar. Aleluia, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é, aleluia, o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada nós temos falta. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado pela atenção. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus abra os teus olhos. Abra os nossos olhos. Que a gente consiga enxergar que esse excesso de preocupação, de distrações, de inquietações tem nos tirado dos pés do Senhor. Tem nos impedido de ouvir a palavra do Senhor. Nós possamos encontrar mais tempo para a palavra, tempo para orar, para buscar o Senhor. Amém? Que você possa, no nome do Senhor Jesus, e eu posso também declarar, como o salmista declarou, o Senhor é o meu pastor. Deus abençoe, viu? Fique na paz do Senhor. Você tem uma semana muito abençoada no nome do Senhor Jesus.